sabem quem é acampamento, tem que montar barraca para dormir. Tem que, né? Você precisa ter ali, montar aquela barraca, seja para uma pessoa, para duas ou para 10, você precisa saber isso aí. Mas é ali que você mora? Não, você mora na sua casa. Então, essa é a distinção que existia, e os hebreus faziam questão de, uma vez por ano, celebrar a festa das cabanas, ou festa dos tabernáculos, para se lembrarem de onde eles saíram e onde Deus os havia colocado. E é importante que a gente, de vez em quando, faça esse nível de reflexão. Que olhe para trás e veja, olha, de onde Deus me tirou? Onde Deus me colocou? A festa das cabanas servia para isso. Eles celebravam um momento em que eles não tinham nada, nem Deus, para o momento em que eles conseguiram receber não apenas a bênção de Deus, mas o próprio Deus agindo ali na vida deles. Daí é por isso que eu destaquei aqui a questão da festa dos tabernáculos. A adoração prescrita por Moisés estava sendo restaurada, mas o templo ainda precisava ser o quê? Reconstruído. O santuário que Davi quis construir e edificado por Salomão precisava ser refeito no processo de reconstrução da vida social e espiritual. Por que isso, irmãos? Porque era necessário. O templo, o santuário do Senhor, se a gente for analisar a história de Israel, vamos nos lembrar que quando o rei Saul assumiu o trono, foi escolhido por Deus. Tem gente que diz que Saul não foi escolhido por Deus. Minha opinião pessoal, à luz da Bíblia, é que há várias descrições de Deus falando que Saul era o rei de Israel. Então, se Deus diz a Samuel que Saul é o rei de Israel, não sou eu que vou dizer o contrário, ok? Porque o que nós devemos lembrar é que não importa tanto com a forma como nós somos chamados. Importa, sim, a forma como nós desenvolvemos a nossa chamada e permanecemos fiéis a ela ao longo da caminhada. Isso é que faz a diferença. Você pode ser chamado, você pode ter o profeta Samuel dizendo, você vai ser o próximo presidente do Brasil, tá? Entretanto, se você no decorrer daquilo que Deus falou, você se desvia, você deixa de ser abençoado e usado por Deus. Amém? Vamos guardar bem esse aspecto. Por que estamos falando disso? Eu botei aqui na introdução que o santuário que Davi quis construir e que Salomão que edificou, porque Saul não se preocupou com o primeiro rei em organizar um santuário. Quem se preocupou com isso foi o quem? Davi. Davi é que quando vira rei em Jerusalém, ungido por Deus, ele chama a atenção das pessoas e diz, olha, eu moro num palácio, mas a arca do Senhor está num local que não reflete a grandeza do Deus que nós temos. Então, nós precisamos construir um templo. E ali, Deus coloca isso no coração de Davi. Davi, apaixonado por Deus, ele começa a organizar todo o processo da reconstrução, e ele diz a um profeta, olha, eu vou construir o templo ao Senhor, estou desejoso disso. E o profeta, falando de si mesmo, disse, não, vai lá que Deus está contigo. E aí naquela mesma noite, Deus chama o profeta e diz, vai lá e diz a Davi que quem vai construir o templo é o filho dele, não é ele. Eu não mandei você falar em meu nome, autorizando Davi a construir esse templo. E o profeta teve que no dia seguinte conversar com Davi e dizer, Davi, olha, Deus mandou dizer a você, quem vai construir o templo é o teu filho, não é você. Tá? Você é um homem de guerras, tua mão está cheia de sangue, e você fez a tua parte. Agora, essa outra rodada vai ser com outra pessoa. E o que Davi fez? Ficou revoltado, brigou, amaldiçoou o profeta, reclamou de Deus? Não. Ele tranquilizou o seu coração e investiu aquilo que ele ia investir na sua vida, ele guardou para que Salomão edificasse o santuário do Senhor. Por isso que aqui na introdução da lição fala que o santuário Davi quis construir, edificado por Salomão, precisava ser refeito no processo de reconstrução social e espiritual. Por quê, irmãos? O santuário do Senhor, a casa do Senhor, não é só um ambiente
voltado para a espiritualidade. Aqui nós mantemos comunhão uns com os outros, não é? Aqui nós conversamos uns com os outros, ajudamos uns aos outros. Então, o santuário do Senhor, ele tem um aspecto espiritual, sim, mas também tem um aspecto social, onde as pessoas se reúnem, onde famílias congregam, onde nós podemos ajudar uns aos outros, onde nós servimos uns aos outros com os nossos dons. Por isso, esse aspecto aí da vida social e espiritual. Próximo slide, por favor. Obrigado. A parte primeira da nossa lição é os alicerces do templo são lançados. Os materiais para os alicerces haviam chegado e então iniciou-se a colocação deles. Alicerces não costumam ser vistos e não é esteticamente apresentável que eles estejam visualmente aparentes. A sua presença deve ser sentida na segurança que eles proporcionam à construção ou à estrutura. Eu não sei quantos irmãos já tiveram a oportunidade de presenciar pessoas que vão construir um prédio e elas cavam no chão, às vezes 1 metro, 2, 3, 4, dependendo da estrutura que vai ser colocada, eles cavam até 10 metros no chão, para ali eles colocarem toda a estrutura que vai ser chamada de fundamentos, alicerces, as sapatas que eles chamam, não é? As pessoas colocam ali estrutura de concreto, com ferro, com aço, e aquela estrutura que não é vista aos olhos comuns, é aquela estrutura que vai sustentar toda a construção. Por isso é importante se ter uma coisa chamada alicerce. Eu não sei quem aqui já teve a oportunidade de ver uma casa sendo construída, e a gente percebe que no processo de construção de uma edificação, a gente tem a parte dos alicerces, que elas ficam num ambiente em que a gente não vê. Mas logo depois, as paredes são construídas, o teto é colocado, a encanação, tudo aquilo que vai servir para a convivência e a vivência daquela família, daquele lar, vai estar dentro daquela casa. O que nós costumamos ver? Nós costumamos ver as paredes, as lâmpadas, nós costumamos ver as portas. A parte que os nossos olhos alcançam, ela é embelezada, ok? Mas não é tinta que sustenta uma casa. Não é uma fiação que sustenta uma casa. É uma estrutura com um alicerce muito mais solidificado que nós não vemos. E como eu falei, esteticamente falando, não é para aparecer, mas a gente sabe que pode ficar ali naquele local porque ele tem uma estrutura montada. Do mesmo jeito, valia para o templo. Os materiais para os alicerces haviam chegado. E então, iniciou-se a colocação deles. E lembrando que o que importa para nós é lembrar que a estrutura, ela não precisa necessariamente ser vista, mas ela precisa ser percebida. É aquilo que algumas vezes a gente percebe no dia a dia da nossa vida. Né? Uma pessoa que tem o Espírito de Deus. Você nem sempre vê aquela pessoa, aquele momento de a pessoa orando, jejuando, lendo a Bíblia, montando o seu alicerce da vida espiritual. Mas, às vezes, você vê como ela é usada por Deus, e ali nós precisamos perceber a distinção entre o momento da fundamentação, da preparação, e o momento em que ela vai ser realmente utilizada por Deus. E os alicerces são extremamente importantes? É tão importante que, certa vez, Jesus utilizou uma parábola para falar sobre onde você vai reconstruir ou construir a base da sua vida. Ele disse, olha, aquele que ouve a minha palavra e a pratica, não basta só ouvir, é necessário praticar. Aquele que ouve a minha palavra e pratica é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Irmãos, dá trabalho construir sobre a rocha? Dá. Você precisa ter uma estrutura muito solidificada ali para conseguir furar a rocha, colocar ali todo o maquinário, os ferros que vão sustentar a construção. Construir sobre a rocha não é fácil, dá trabalho. Mas você sabe que se fizer construção na rocha, com certeza você vai ter uma casa de longa habilidade, uma casa de longa duração. E ali, Jesus também diz que houve um homem, aquele que ouve a minha palavra e não pratica. Ele também construiu sua casa, mas ele construiu sobre a
areia. E aí, o que Jesus fala? Olha, nos dois casos, para aquele que construiu sua casa sobre a rocha e aquele que construiu sua casa sobre a areia, nas duas pessoas vieram os ventos, as águas, os rios, deram sobre a casa de quem construiu na rocha e a casa de quem construiu na areia. As adversidades, irmãos, vieram iguais para os dois. A diferença está no final da história, quando Jesus diz que aquele que construiu sua casa na rocha, a casa foi mantida. E aquele que construiu sua casa sobre a areia, aquela casa ruiu e ele perdeu tudo que ele tinha. Então, é importante a gente saber onde nós estamos construindo a nossa vida. É importante, às vezes, gastar mais tempo para investir em determinados momentos da leitura da palavra de Deus, na oração, na meditação. Tudo isso é importante, faz parte, faz. São os alicerces, os fundamentos. A Bíblia sugere para a gente, palavras de Jesus, quando você for orar, não ore como os fariseus oram. Vai lá no teu quarto, que teu pai te vê em secreto, e ele vai, o quê? Ouvir tua oração e te recompensar. É o quê? O alicerce, aquela parte que ninguém está vendo, que ninguém contempla, ok? Mas Deus sabe como está sendo feito. E isso vai fazer diferença na nossa relação com Deus, ok? Próximo slide, por favor. Eu estou fazendo questão de colocar esses slides como um resumo da lição, tá? Para que a gente consiga acompanhar. Ainda na parte 1, nós vamos perceber o seguinte: quando você faz uma construção, hoje em dia, aqui principalmente no Rio de Janeiro e em outros países, para que a construção não chame a atenção, as pessoas colocam tapumes no terreno, não é? Para que as pessoas que estão passando não fiquem curiosas, olhando aquilo que está acontecendo, o que está sendo feito aqui, o que vão fazer, vai ser um prédio, vai ser um shopping, uma garagem, uma igreja. As pessoas ficam curiosas quando vem uma movimentação de pessoas mexendo com obras. E hoje em dia nós colocamos tapumes para dar mais privacidade ao processo de engenharia de construção. Mas nos dias aqui de Esdras e Neemias não foi assim. Não houve essa privacidade, tanto que os samaritanos ficaram sabendo. E eles logo se posicionaram contra aquela obra que os hebreus estavam realizando. A colocação dos alicerces não passou despercebida. Houve uma celebração com a presença dos sacerdotes, levitas e o povo de Deus. Foi importante isso? Foi, irmãos, porque estamos construindo algo para Deus. E quando nós fazemos alguma coisa para Deus, nós precisamos fazê-lo com prazer, com alegria, conscientes de que estamos produzindo, estamos preparando algo que vai fazer a diferença lá na frente, para o bem, para agradar ao Senhor. Os nossos trabalhos precisam ter esse foco. Então, nós precisamos, quando eu digo nós precisamos, tá, eu estou me incluindo também nesse discurso, porque há alguns momentos, tem algumas atividades que as pessoas precisam fazer e elas se sentem desmotivadas. Puxa, eu vou lá fazer isso, vou lá fazer aquilo. Aquilo que nós vamos fazer para o Senhor tem que ser feito com alegria. Os alicerces do templo, irmãos, nós não estamos falando da inauguração do templo. Nós não estamos falando daquele dia da inauguração onde se bota a fita do lado de fora e se corta para inaugurar o santuário. Nós estamos falando de o momento de lançar os alicerces. Não se tinha previsão de quando o santuário ia ficar pronto. Não se tinha uma previsão ainda de como seria o acabamento do santuário. Entretanto, naquele momento, quando iam fazer o lançamento das bases do santuário, houve uma celebração com os sacerdotes, os levitas e o povo, ok? Ou seja, aqueles que estavam na frente do trabalho e aqueles que estavam acompanhando o trabalho, todos estavam sendo convidados para investirem ali o seu tempo na adoração ao Senhor. E a reconstrução do templo foi fruto do despertamento do Senhor para o rei Ciro. Vamos nos lembrar que Deus, ele usa o profeta Isaías 140 anos antes de Ciro existir, e ele diz, olha, Ciro, meu servo. Observe que Deus usa o profeta Isaías, ele diz 100 e tantos anos antes, que haveria um rei persa chamado Ciro, que esse rei, que ainda nem existia,
ele ia ser usado para trazer o povo de Israel de volta do exílio. E quando isso se realizou, quando o rei Ciro viu ali o seu nome e que Deus o tinha chamado, ele abriu o seu coração para obedecer a Deus e ele concordou e concedeu todas as oportunidades para que os hebreus não apenas voltassem para a sua terra, mas que eles também conseguissem reconstruir o santuário ao Senhor. E o próprio rei Ciro diz que o Deus dos céus foi quem me escolheu para fazer esse tipo de trabalho. Então, um rei que não conhecia Deus, que não tinha sido educado na escola dominical, que não tinha sido batizado, não conheceu Jesus, ainda assim, ele teve o temor de ouvir as Escrituras e reconhecer que Deus o havia escolhido para uma atividade que somente ele poderia fazer, e ele o fez. E apesar de não ter tanta comunhão com Deus, Ciro obedeceu ao Senhor. Próximo slide, por favor. O que nós também precisamos lembrar sobre a questão de edificação? Primeiro, Jesus edificou a sua igreja. Irmãos, nós aqui, nós fomos edificados por Deus. Nós não somos obra de trabalho humano. Quando a gente pensa que a importância da salvação, de Deus ter nos trazido para estar diante do Senhor e estar aqui em comunhão uns com os outros, a gente acaba remetendo à história da salvação e à conversa que Jesus teve com Nicodemos. Quando Jesus vai conversar com Nicodemos e Nicodemos diz: mestre, o Senhor só pode ser uma pessoa de Deus, porque se Deus não estiver com o Senhor, não dá para fazer os milagres que o Senhor está fazendo. E Jesus não diz uma coisa nem outra sobre milagres. Jesus diz para ele: Nicodemos, olha, é necessário você nascer de novo. Que conversa estranha. Eu vim aqui falar com o Senhor talvez sobre outra coisa. O Senhor me diz que eu tenho que nascer de novo? Sim. Mas pode um homem velho voltar à barriga da sua mãe? E Jesus diz: não. É necessário você nascer da água e do Espírito. Por quê, irmãos? A nossa salvação, ela começa no nosso espírito. E Deus, quando Ele faz o nosso espírito nascer de novo, Ele muda a nossa forma de pensar, os nossos hábitos vão sendo mudados. Agora, nós precisamos nos lembrar que essa mudança é feita mantendo aí um corpo de carne e osso. O nosso espírito é regenerado, é feito de novo, mas o corpo, ele continua o mesmo. Daí que vem aquela velha discussão entre aquilo que Deus quer fazer e aquilo que a nossa carne quer fazer. Eu costumo dizer que a carne, na nossa luta contra a carne, me permita essa forma de colocação, é como um jogo de futebol. Nós, de um lado, e do outro lado, o mundo, a carne e o diabo, que são os nossos três grandes inimigos, conforme a Bíblia diz. E ali, a carne, irmãos, está no meu campo, a carne usa o meu uniforme, a carne treina comigo, mas na hora que o jogo começa, a carne vai fazer gol contra ou vai jogar a bola no pé do inimigo. Eu não sei se assim eu estou conseguindo fazer com que os irmãos entendam como que a nossa carne faz com que nós venhamos a desagradar a Deus. Nosso espírito, ele é regenerado, ele é feito de novo. Mas o nosso corpo precisa diariamente ser trazido escravo, submisso, cativo às coisas de Deus. Se a gente não consegue fazer isso, nós vamos sempre ter essa luta interna, e é essa luta que nós precisamos estar atentos. Por isso é importante a gente tocar nessa situação, porque nós fomos edificados pelo Senhor Jesus. A Bíblia diz que nós não fomos comprados com preço barato. O preço que nos trouxe aqui foi sangue. Alguém morreu para que eu e você estivéssemos aqui. E esse alguém foi o Senhor Jesus, o Filho de Deus. E graças ao sacrifício dele, é que nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Eu comentei isso aqui na semana passada. Ser feito filho de Deus não é para qualquer pessoa.
Ser feito filho de Deus é para aqueles que aceitaram a Jesus e receberam de Deus essa capacidade, esse poder, como diz a Bíblia. Aquele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você não é feito filho de Deus sem que o poder de Deus mude a sua vida. É isso que a Bíblia está dizendo, deixando claro para nós. Então, lembremos disso. Nós fomos edificados por Jesus. Também nós somos a morada de Deus. Vale lembrar da conversa de Jesus com a mulher samaritana sobre a adoração. Às vezes nós pensamos que Deus quer adoração. Não, vem aqui, vem adorar o Senhor. Ótimo. Adoração é um meio pelo qual nós estamos vindo prestar o nosso culto ao Senhor. Mas a ênfase de Deus é na pessoa de adoradores. Quando Jesus vai lá para Jerusalém e o Evangelho de João, capítulo 4, diz que era-lhe necessário passar por Samaria, ele encontra ali uma mulher samaritana. E na conversa que Jesus tem com aquela mulher samaritana, a conversa vai desenvolvendo e aquela mulher chega a perguntar sobre a questão da adoração. Mestre, vocês dizem que é para adorar lá em Jerusalém. E nós acreditamos que a adoração é aqui neste monte. Essa aqui é a terra de Jacó, descendente de Abraão. Aqui, por exemplo, a gente já viu milagres acontecendo. Profetas se levantaram aqui também. Qual é a diferença? E aí Jesus, com muita tranquilidade, diz, olha, vamos devagar, porque vocês adoram aquilo que vocês acham que é certo. Mas a salvação vem dos judeus. Jesus diz, claro, a salvação, Deus vai começar lá em Israel, por meio dos judeus, não é aqui em Samaria. Mas Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A ênfase de Jesus para a conversa com aquela mulher não foi no processo da adoração. O próprio Jesus diz, Deus busca o quê? Adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, essa é a diferença que nós devemos levar em consideração quando pensamos nessa questão, não apenas de ter sido comprados por Jesus, mas também da importância da adoração no santuário. Outra coisa, cada servo é chamado para fazer algo útil no reino de Deus. Nós não somos chamados, irmãos, simplesmente para vir, sentar e ficar como espectadores ao longo de todo o culto. Talvez sim, você não tenha a oportunidade de subir ao púlpito para falar, para cantar, para ajudar na contribuição, mas sempre vai ter alguma coisa que você possa fazer. Tenho colegas que serviram comigo, já estão aposentados, e a gente começa a conversar, pessoas novas, claro, com quase 30 anos de serviço, já fizeram viagens internacionais como representantes da ONU. Eu brinco com eles, e aí, como é que está sendo sua vida? Aí eles disseram para mim, Coelho, olha, eu continuo acordando às 5 da manhã, mas você já está aposentado. Ele estou acordando mais cedo para ficar mais tempo sem fazer nada. Meu Deus, como é que o camarada fala um negócio desse? Tem-se a ideia de que quando você está aposentando, você está ficando mais tempo sem fazer nada. Existe hoje, o pastor Alex vai me permitir compartilhar, não sei se eu cheguei a comentar isso com ele, hoje, irmãos, nos Estados Unidos, principalmente o pessoal da terceira idade, está sendo convocado pelas igrejas para atuar de forma profunda, principalmente no discipulado de crianças e adolescentes. Por quê? O que está acontecendo hoje? Eu vou falar com um pouco de conhecimento de causa, por trabalhar na área literária e ter acesso a esse modelo de literatura. O que está acontecendo hoje nos Estados Unidos? Os adolescentes estão abandonando a igreja e os jovens, quando chegam à universidade, se afastam da igreja também. Eles acabam decidindo por ideologias diferentes, por visões políticas diferenciadas, e quando eles optam por isso, eles começam a entrar em conflito com os seus pais, que os pais são da igreja, os pais foram criados na igreja, e eles entendem que aquele modelo que os jovens, seus filhos jovens estão adotando, não é o correto. Só que, na ânsia
de conversar com seus filhos, eles acabam rompendo as linhas do diálogo. E as igrejas perceberam que estão tendo essa linha de diálogo com os adolescentes e com os jovens? Os avós. Justamente por causa daquela questão, o pai e a mãe se preocupam em educar, os avós se preocupam mais em curtir. Então, o que está acontecendo hoje lá nos Estados Unidos? As igrejas estão treinando avós e avós, pessoas da terceira idade, pessoas aposentadas, para começarem a investir no discipulado com crianças, adolescentes e jovens, não apenas pela sua experiência, mas pela capacidade que eles têm de falar num nível que nem sempre é apenas de cobrança, como alguns pais fazem. Irmãos, eu não estou dizendo que essa é a melhor estratégia. Eu estou mencionando para os irmãos o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, porque aqui, por exemplo, as pessoas pensam, nós estamos num país que ainda não se desenvolveu completamente, nossa dificuldade é financeira. Lá eles não têm esse problema com dinheiro, mas eles têm problema com as pessoas se afastando de Deus por causa da quantidade de benesses que eles conseguiram, do desenvolvimento que eles conseguiram. Daí a importância de nós lembrarmos de que cada servo é importante no reino de Deus. Cada um tem a sua importância na obra do Senhor. Talvez, repito, você não pregue, você não cante, você não recolhe ofertas, mas Deus quer usar você para orar por pessoas. Deus quer usar você para entrar na internet, pegar o nome de um missionário e orar por ele de manhã, quando você acordar, jejuar pelo ministério da igreja. Enfim, não faltam atividades para nós na casa do Senhor, mas nós precisamos ter essa consciência de que podemos fazer algo para o nosso Deus. Próximo slide, por favor. Quando Nabucodonosor levou os israelitas para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar naquelas terras. Por que a gente está falando isso? Os samaritanos se opuseram à construção do templo. Quem eram os samaritanos, irmãos? Só para a gente relembrar, eu comentei isso um pouco na semana passada. Os samaritanos, a cidade de Samaria, ela está situada na grande Israel, nos tempos bíblicos. Quando Deus permitiu que houvesse um racha naquela nação, as 2 tribos ficaram ao sul e 10 tribos ficaram ao norte, Samaria estava na região norte. Inclusive, na semana passada, eu trouxe um mapa para os irmãos, indicando como os pontos de adoração na geografia de Israel foram mudadas quando Deus disse a Jeroboão, você vai ser o rei do reino do norte, mas seja fiel a mim. E Jeroboão colocou na parte norte, em Dan, e na parte sul, Betel, 2 altares que não eram altares do Senhor, e o povo se desviou. Ou seja, a chamada que Deus tinha para Jeroboão, ela foi sepultada quando ele desobedeceu ao Senhor no quesito adoração. E Samaria é uma cidade que ela vai começar a ter uma visibilidade espiritual diferenciada. Por quê? Porque Samaria vai ser a habitação de alguns reis. E os reis do Reino do Norte, a gente precisa lembrar de Acabe. Acabe era uma pessoa atribulada. Ele se casou com uma mulher cirofenícia que fez o possível para matar os profetas do Senhor e destruir o povo de Israel e o culto ao Senhor. E quando a gente vai percebendo, Samaria ela vai ganhando um destaque negativo dentro da história sagrada. Tá? É claro que a gente sabe que com o passar do tempo, quando vem Jesus, o próprio Senhor Jesus vai em Samaria e muitos samaritanos creem no Senhor. Isso lá na época de Jesus. E séculos antes, havia esse embate entre o pessoal de Samaria, que era do Reino do Norte, com o pessoal do Reino do Sul, de Jerusalém. E a gente vai perceber, quando os assírios adentram no Reino do Norte, o que é que eles fazem? Os assírios tinham como política misturar as pessoas. Por que a mistura de pessoas, a miscigenação, como os sociólogos falam, é importante, entre aspas, é importante em que aspecto? Para que você tire a essência de determinados grupos, a essência social e os costumes. Tanto que quando os assírios entraram em Israel, levaram judeus para lá e deixaram pouco de judeus em Samaria, aqueles judeus de Samaria começaram a se misturar e se casar com descendentes dos assírios. Então, aos poucos, a identidade hebraica
daquele grupo de Samaria foi sendo diluída. Ou seja, daí que é dito que os samaritanos não eram considerados pessoas puras. Quando a gente vê, por exemplo, para o judeu isso é importante? Sim. O primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, começa com o quê, irmãos? Com uma genealogia. Para dizer o quê? Olha, aqui nós temos o registro de quem é, me permita a expressão, puro sangue. Ou quem tem o sangue realmente judeu. Por quê? O Messias, à luz das Escrituras, tinha que ser judeu. Então, Mateus ele vai discorrer a ascendência de Jesus, mostrando que Jesus vem de uma linhagem de judeus que realmente seriam considerados não misturados. E os samaritanos, eles tinham essa pecha, eles tinham essa imagem em si de que eles eram o quê? Pessoas misturadas. E quem é misturado não é puro, não tem intenções puras. Essa era a visão que se tinha naquela época. Então, quando Nabucodonosor levou os israelitas para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar naquelas terras. E descendentes da mistura de assírios e israelitas do Reino do Norte, os samaritanos temiam ao Senhor. Alexandre, não, os samaritanos tinham temor de Deus sim, mas eles também aceitavam os cultos aos deuses pagãos. Esse é o problema da mistura. Você não ter uma linha de raciocínio única para a sua adoração. Os samaritanos, eles temiam ao Senhor? Sim, temiam. Entretanto, eles também aceitavam a presença de outros deuses e isso tirava a pureza da adoração deles. Próximo slide, por favor. Os samaritanos mandaram uma carta ao rei da Pérsia acusando os judeus com mentiras. E o rei, por não saber do que se tratava, ordenou a paralisação da construção do templo. Ou seja, irmãos, a gente hoje tem uma expressão que está muito em voga na imprensa, chamada fake news. Informações mentirosas que são divulgadas como verdade e que acabam refletindo na reputação de uma outra pessoa, ou de uma instituição, ou de uma entidade. Aqui nós já vemos nas Sagradas Escrituras o que já estava acontecendo. Os samaritanos mandaram uma correspondência oficial para o rei da Pérsia, informando que os hebreus estavam reconstruindo Jerusalém e reconstruindo o templo para terem uma autonomia nacional e se rebelarem contra o Império Persa. Olha a maneira como os samaritanos estavam se envolvendo de forma negativa nessa narrativa da história. E aí entra a questão, irmãos. Eu disse há alguns instantes que todos nós, como servos do Senhor, podemos fazer alguma coisa na obra de Deus. Agora, tem sempre alguém também que vai querer fazer alguma coisa para prejudicar a obra de Deus. Por isso, o tema central dessa lição de hoje é o quê? A construção do templo enfrentou o quê? Oposição. Os samaritanos, por que eles fizeram isso? Eles sabiam que, por orientação de Deus, só os hebreus poderiam colocar as mãos para reconstruir o santuário do Senhor. Já que eles não iam ajudar, então eles iam atrapalhar. Não é? Já que eu não posso colaborar, então eu vou, como diz aí o pessoal, vou puxar para trás. Né? Já que não me deixam participar da construção, eu vou participar da destruição. Essa foi a perspectiva com a qual os samaritanos produziram um documento e mandaram esse documento para o rei da Pérsia. O que o rei da Pérsia fez? Com base nessa informação, ele acreditou naquilo que foi falado e ele entendeu que tem alguma coisa errada. Então, manda parar tudo até que eu veja o que está acontecendo e torne ou não a permitir que essa reconstrução seja feita, seja realizada. Irmãos, convenhamos, a decisão do rei foi sábia? De certa forma, irmãos, foi. Por quê? Era necessário que a gente precisa ter todo cuidado para não tomar iniciativas nem fazer julgamentos sem provas. Nós precisamos ter toda a cautela para não emitir um juízo de valor sobre uma pessoa ou uma situação sem que nós tenhamos a efetiva prova daquilo que está acontecendo. Eu queria ilustrar
biblicamente isso que eu estou falando, com um exemplo de Moisés. Moisés não, Josué. Eu espero que os irmãos entendam a importância de você ter cautela para emitir determinado juízo de valor. Quando Moisés morre e Josué é chamado por Deus, e Deus diz, olha, eu vou ser com você para você entrar na terra prometida. E Deus orienta o povo que vai tomar Jericó, dizendo o seguinte, não peguem nada da cidade, não peguem ouro, não peguem prata, não peguem roupa, essa cidade vai ser considerada anátema, ou seja, maldita. E ali a Bíblia diz que Acã, um israelita, ele pegou objetos que foram tirados ali daquela cidade. Naquela época, irmãos, era errado fazer isso? Não era. Era despojo de guerra. Entretanto, Deus disse o quê? Não pegue. Uma coisa é aquilo que é o costume geral. Outra coisa é aquilo que Deus diz que nós devemos fazer em situações específicas. E aí o que Acã fez? Acã pega ouro, prata, roupas que vieram da Babilônia, e ele enterra dentro da barraca. Eu lembro que eu falei para os irmãos no início, que os judeus celebraram a festa das cabanas, que eles viveram em cabanas quando saíram do deserto. Acã, ele aproveita o terreno e sepulta o fruto do roubo dele dentro da sua barraca. E na próxima batalha, quando o povo vai tentar invadir uma cidade chamada Ai, que é uma cidade menor que Jericó, que não precisava de tantos combatentes para dominar, aqueles homens de Israel são derrotados. Uma cidade menor, com um efetivo militar pequeno, bota os hebreus vitoriosos para correr. E Josué pergunta ao Senhor, o que houve? O Senhor prometeu que ia dar vitória para a gente? E Deus, olha, tem pecado aí no meio de vocês. E Josué, ele faz o quê? Ele sai apontando para as pessoas? Não. Ele ora ao Senhor e Deus vai mostrando, olha, na tribo tal, na casa tal, na família tal, até que, lançando sortes, era uma forma naquela época, no Antigo Testamento, em que Deus mostrava o que deveria ser feito. A sorte caiu na casa de Acã, e chamaram Acã, Acã, o que você fez? E observem, irmãos, como é que se deu todo o processo. Acã confessa aquilo que ele fez. Olha, eu fiz isso, eu peguei, eu vi que estava lá dando sopa, eu peguei e trouxe para mim, que achei que não tinha problema nenhum. Mas só uma confissão talvez não fosse suficiente. Há pessoas que confessam coisas que elas não fizeram, não é? Por força de uma pressão social. E ali Josué pediu, traz lá o que você pegou para ver. Ou seja, Josué obteve de Acã a confissão e as provas do pecado dele. Só depois disso é que Josué executou a ordem de Deus de julgar Acã pelo seu pecado. Eu não sei se estou conseguindo ser claro para os irmãos, né? Nós precisamos ter muita cautela antes de emitir um juízo de valor sobre uma pessoa, tá? Às vezes, aconteceu lá onde eu trabalho, num comentário no almoço, alguns colegas falaram, você viu o pastor fulano de tal, né, numa pregação falou isso, isso e isso. E aí eles colocaram um vídeo do YouTube, aquele pastor falando uma parte lá de um assunto que parecia ser bastante polêmico. Aí eu perguntei para eles, vocês estão falando isso porque vocês viram só essa parte do vídeo editado, ou vocês assistiram a pregação toda para chegar nesse ponto? Porque uma coisa é tirar 3 minutos de vídeo dentro de um contexto maior. Aí, na hora que eu perguntei aquilo, eles pararam de falar e não tocaram mais no assunto. Então, irmãos, do mesmo jeito que Josué fez, ele recebeu a orientação de Deus, ele teve a confissão do pecado de Acã, e ele obteve as provas daquele feito, para depois emitir o juízo, nós temos que ter essa mesma sensibilidade, ok?
aqui não é uma indireta, não é uma advertência, a gente está falando daquilo que a Bíblia está dizendo que serve para a nossa vida como um todo. Eu sou tentado a emitir juízos de valores sem avaliar o que está acontecendo. Então, isso serve primeiro para mim que estou falando, tá bom? E acredito que pode servir para os irmãos também. Então, isso que aconteceu aqui, aqueles samaritanos, eles convenceram o rei de que a construção que estava sendo realizada, ela tinha um efeito diferente do pretendido. Os samaritanos disseram, o rei, eles estão construindo a cidade para se rebelar contra você. Então o rei faz o quê? Então para a construção. Próximo slide, por favor. Está dando para os irmãos lerem aí? Dá. Ok, eu fiz esse fundo preto com a letra dourada para combinar aqui com a parte aqui de trás. Está dando ali e tal. Mas para adaptar ali e tentar ser bem adequado aqui, ok? A falta de resistência dos hebreus, irmãos, os hebreus parece que ficaram sem reação com a ordem divina, sem reação com a ordem do rei de mandar parar a construção. Os hebreus nessa situação não procuraram o Senhor para resolver aquela situação, ou seja, os hebreus, pelo menos aquilo que a Bíblia diz, parece que não se dedicaram, não procuraram colocar o seu coração junto à oração para pedir ao Senhor uma resolução daquele problema. Eles simplesmente ficaram paralisados. Ué, mas o que aconteceu? O rei mandou parar a construção, nós temos que obedecê-lo, mas o rei também tinha mandado que a gente fizesse aqui essa construção. Será que ele mudou de ideia? Será que ele voltou atrás? Enfim, os hebreus parece que ficaram paralisados diante daquela situação. Outra coisa, Zorobabel confiava em sua força para terminar as tarefas de reconstrução do templo e da cidade. Zorobabel quem era? Era o governador responsável e nomeado por Ciro para estar trabalhando ali na administração daquela cidade. Mas aí, irmão Alexandre, e Neemias? Neemias era o copeiro do rei que foi orientar os processos de reconstrução, mas Zorobabel era o governador daquela região. São funções diferentes, a gente às vezes vê alguns nomes na Bíblia próximos uns dos outros e não pode ter dúvida do que cada um estava fazendo ali. Zorobabel era o governador, era aquele que detinha o poder da administração política. Ele era um homem de Deus? Era. A Bíblia não mostra Zorobabel em nenhum momento como sendo uma pessoa que não tinha o prazer de fazer aquilo que Deus estava ordenando. Mas parece que Zorobabel acreditou muito mais na sua força política do que necessariamente naquilo que Deus podia fazer através dele. Tanto que Zorobabel ele fica desanimado, ele fica desestruturado diante daquilo que o rei mandou dizer, quando o rei diz, para a construção, não quero mais que essa construção dê prosseguimento. E Zorobabel fica triste, fica preocupado, puxa vida, a gente estava trabalhando para Deus e agora aconteceu isso. E Deus usa o profeta Zacarias, Zacarias 4:6, para falar com Zorobabel. Ele diz, Zorobabel, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Zorobabel tinha uma força política muito grande? Tinha. Ele podia impulsionar por ordem aos hebreus a darem prosseguimento àquele trabalho? Podia. Mas ele não podia fazer algo que só Deus poderia fazer. O que eu estou querendo dizer é que há limites para a atuação humana. E quando Deus tem um projeto na vida de uma pessoa ou na vida de uma instituição, o homem pode até ter a sua limitação para fazer as coisas, mas Deus é poderoso para fazer com que, pelo seu Espírito, as coisas comecem a andar, coisas que nós não podemos fazer. Então, é necessário que a gente lembre também desse detalhe. Às vezes nós queremos fazer certas coisas pelo poder que nós temos, talvez um poder eclesiástico, talvez um poder de autoridade, enfim, há tantas possibilidades. E a gente, às vezes, não vê, ou parece que não vemos Deus agindo. E é necessário, às vezes, a gente ouvir essa palavra do profeta Zacarias, quando ele diz, Zorobabel, não é por força, nem por violência que essa obra vai se dar, mas é pelo meu Espírito. É o Espírito de Deus que vai completar
as coisas que ainda não foram completadas. Isso não significa que nós não podemos fazer a nossa parte, mas há aspectos da nossa vida que nós nem sempre conseguimos fazer. Mas Deus é poderoso para complementar e completar aquilo que nós efetivamente não podemos fazer, ok? Próximo slide, a gente já está concluindo aí a nossa lição. Um outro problema que aconteceu, o sumo sacerdote Josué estava com suas roupas manchadas. A sujeira na roupa sacerdotal servia de motivo de acusação dos samaritanos e o impedia de buscar ao Senhor. Mas Deus ajudou o seu servo. Irmãos, a coisa foi tão complicada que Deus mostrou a um profeta, o sumo sacerdote Josué, com as suas roupas sujas, e o próprio Satanás estava acusando o sumo sacerdote Josué. A Bíblia não descreve com detalhes os motivos, só diz o seguinte: a roupa do sacerdote estava inapropriada para a atividade que ele deveria fazer. A vestimenta com a qual o sumo sacerdote Josué deveria se apresentar, ela não correspondia àquilo que ele deveria estar fazendo. E quem aparece no cenário justamente para dizer isso para Deus? O próprio diabo. Irmãos, a coisa era tão séria que Satanás não mandou um dos seus secretários. Ele mesmo foi acusar o sumo sacerdote. E ali o Senhor Deus usa o profeta e diz: olha, Josué, eu estou fazendo uma coisa nova na tua vida, mas você vai ter que andar de acordo com aquilo que eu estou falando. Deus deu uma segunda oportunidade àquele sumo sacerdote? Sim. Deus, ele proveu uma nova roupagem, uma nova estrutura e uma nova perspectiva na vida daquele sumo sacerdote, de tal maneira que ele percebesse que para servir ao Senhor em inteireza de coração, era necessário que ele fosse uma pessoa justa. Repito, a Bíblia não entra em detalhes sobre o que o sumo sacerdote Josué fez, mas a Bíblia registra que as roupas dele estavam inapropriadas para o serviço sacerdotal. E daí o próprio Deus começa a trabalhar. Próximo slide. Ainda, parte 4, a reação dos samaritanos, quando os judeus cessaram a obra. Os judeus trabalharam com empolgação no início da obra, mas com essa paralisação parece que Deus havia deixado os hebreus de lado. Os samaritanos ficaram exultantes, mas a sua alegria durou pouco. Irmãos, a gente deve levar em consideração que quando estamos trabalhando para o Senhor, o inimigo não gosta. E ele vai usar pessoas e instituições contra a obra de Deus. E parece, irmãos, se coloquem na posição daqueles hebreus que estavam construindo o templo, conseguiram construir o muro que protegia a cidade, na hora de fazer a obra de Deus, completar a obra de Deus, surge essa adversidade. Parece, irmãos, que Deus deixou o pessoal envergonhado. Parece que Deus se esqueceu do seu povo. Na verdade, o que Deus queria era que o povo voltasse a orar, que o povo buscasse ao Senhor. Muito mais do que se envolver no processo de construção do templo, Deus queria que, enquanto o templo ainda não estivesse acabado, o povo viesse a buscar ao Senhor. Ah, não tem templo, vamos adorar o Senhor, vamos buscar o Senhor na nossa casa, vamos buscar o Senhor nos nossos momentos devocionais. Não tem onde se reunir, nós temos a nossa vinculação com Deus para ter a nossa comunhão com Deus. Muito mais do que um local para adorar ao Senhor, Deus queria o quê? Comunhão pessoal de cada um. E parece que quando Deus permite que essa construção do templo fique no meio do caminho, os samaritanos ficam felizes. Ah lá, começaram e não terminaram. Irmãos, esse ditado é tão sério em Israel, que o próprio Jesus, séculos depois, ele vai dizer: quando você for fazer alguma coisa, planeje, veja se dá, para que quando você for construir sua casa, você pare no meio do caminho e as pessoas venham dizer: eu quero, e começou e não conseguiu terminar. Irmãos, isso era muito grave em Israel, e era justamente isso que os samaritanos estavam fazendo. Só que devemos lembrar que a alegria do ímpio, ela dura pouco. O pastor Eurico Beck, autor da revista, ele lembra que quando os filisteus prenderam Sansão, eles ficaram muito felizes.
Eles deram uma festa, cortaram o cabelo de Sansão, né? Prenderam Sansão, deixaram ele cego. E agora, aquele israelita que destruía os filisteus, ele estava no cárcere inferior, empurrando uma mó. Mó era uma pedra que servia para triturar grãos e transformar grãos em pó, para que eles pudessem, aquele grão em pó, já nessa forma ele pudesse ser amassado e pudesse ser feito pão. Aquele que destruía os nossos exércitos, hoje é nosso escravo, está moendo grãos para a gente comer. Só que a alegria dos filisteus durou pouco, porque a Bíblia diz que o cabelo de Sansão voltou a crescer e Sansão pediu uma segunda oportunidade e Deus concedeu aquela oportunidade e dessa forma ali Sansão fez muito mais estragos na terra dos filisteus, na sua morte, do que fez quando estava em vida. E também quando os sacerdotes prenderam Jesus, pastor Eurico Bergsten faz questão de salientar isso aqui, eles prenderam Jesus e mataram Jesus. Pronto, acabou o problema nada. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, 50 dias depois Jesus ascendeu aos céus e mais uns dias veio o Espírito Santo e a igreja nasceu em Jerusalém e se espalhou pelo mundo. Então, quando o ímpio às vezes pensa que consegui dar um jeito, acabou tudo, Deus vai lá e reforça toda a sua obra, fazendo com que aquilo que os homens disseram, que nós não íamos conseguir fazer, o próprio Deus age de forma sobrenatural, completando os trabalhos, ok? O próximo slide, a gente já está encerrando. Esses aí, talvez alguém tenha curiosidade, são imagens de samaritanos hoje em Israel. Os samaritanos, eles utilizam o chamado Pentateuco samaritano, que é só os 5 primeiros livros de Moisés. Eles não utilizam todo o Antigo Testamento, como os outros hebreus e nós, cristãos, utilizamos. Eles ainda vivem em Israel, são um número bem pequeno de pessoas e que em alguns momentos foram muito perseguidos pelos árabes. Próximo slide, por favor. Uma outra imagem aí de um líder samaritano ali, são os rolos do Pentateuco de Moisés. São as imagens ali que eles colocam, e um grupo de samaritanos em uma montanha em Israel, fazendo ali as suas orações. Vamos lembrar que os samaritanos, eles também precisam e vão ser alcançados pelo Evangelho, ok? Próximo slide, por favor. De vez em quando é bom colocar uma imagem mais recente de como estão determinados povos que nós citamos na Bíblia, que nós citamos também na história. O desânimo dos judeus se deu por eles terem sido humilhados e tristes. Isso os levou a se acomodarem e deixarem de lado o ato de construir a obra de Deus, concluir a obra de Deus. Houve até mesmo, irmãos, quem acreditasse que aquela construção não era da vontade de Deus. Pô, mas nós estávamos fazendo aquela obra, de repente tudo para. Será que Deus está nesse negócio? Teve gente lá na época que pensou dessa forma, ok? Próximo slide, por favor, e último. Houve, então, quem cresce que aquela não era a vontade de Deus, e houve quem se dedicasse a construir as suas próprias casas. Tem problema isso, irmão, você cuidar da sua vida? Claro que não. Inclusive, o apóstolo Pedro, ele recomenda que nós tenhamos cuidado com a nossa vida. Em vez de ficar cuidando da vida do vizinho, em vez de ficar fazendo coisas que não tem nada a ver, nós somos desafiados. Cuide da sua vida. Se você for mal falado, que você seja mal falado, não como um fuxiqueiro, não como um ladrão, não como um assassino, mas que as pessoas falem mal de você porque você é um servo de Deus, que você está fazendo a coisa certa. Ok? Agora, repito, não é indireta, irmãos, para ninguém. Eu estou falando aquilo que a Bíblia diz, por favor. Tá? Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque houve quem se dedicasse às suas próprias casas, deixando de contribuir para a casa de Deus. É errado você cuidar das suas coisas? Não é. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele escreve um problema que estava acontecendo lá. O pessoal ia trabalhar e, de repente, quando eles ouviram falar que Jesus estava voltando, teve um grupo de pessoas, homens na igreja, que decidiram o seguinte: vou parar de trabalhar e vou ficar esperando Jesus voltar. E isso Paulo condena, porque ele diz que, olha, vocês estão vivendo de forma desordenada.
Ou seja, vocês estão quebrando a ordem que Deus colocou para ser feita. Ah, eu vou viver da obra. Que obra? A sua? Ah, é pedreiro? Aí, ou seja, eles estavam parando de trabalhar e estavam dando trabalho dobrado para quem trabalhava. E aí Paulo vai dizer, olha, aquele que não trabalha, também não coma. Por quê, irmãos? Na hora que o jejum aperta, o pessoal vai pensar e vai lembrar de que para comer tem que trabalhar. Ok? Então, por que eu estou dizendo isso? Não é errado você cuidar das suas coisas. Só que você não pode esquecer da casa do Senhor. E isso, o profeta Ageu, ele reclama disso com o povo de Israel. O profeta Ageu, ele diz ali em nome de Deus, olha, o meu povo está morando em casas de estuque. Casa de estuque na época era uma coisa diferenciada, ok? Diferenciada para bom. E a minha casa, como é que está? Ela mal está acabada. E o profeta Ageu, ele reclama em nome de Deus com o povo. Para quê? Para que o povo volte a fazer aquilo que eles deveriam fazer. Não é errado você cuidar das suas coisas, mas você não pode esquecer também de cuidar das coisas de Deus. Especificamente, você precisa se envolver também em questões que se relacionam à casa de Deus, à congregação onde você cultua o Senhor e onde você efetivamente é abençoado quando vem e fica na comunhão dos santos. Amém, irmãos? O último slide só para a gente entender a importância do templo. Aqui, esse aí é o chamado Templo de Herodes. Não é o templo, tem alguma aparência com o Templo de Salomão, mas ele recebeu algumas adaptações, e eu acho bacana a gente sempre trazer uma ilustração ou outra para entender a importância que se tinha nos tempos antigos sobre o santuário local em que se adorava o Senhor. Ok? Então, Deus abençoe os irmãos. Fiquem debaixo da bênção de Deus.